Será que todo mundo que quer prosperar financeiramente passa pela solidão? Depois que eu decidi mudar minha vida financeira, que eu decidi que eu seria a primeira milionária da minha família, que eu comecei a realmente a me dedicar a isso, foi quando eu fiz amizade com a solidão. Solidão que eu falo assim, no sentido de não ter amizades pra nada, tipo, pra vir aqui em casa, pra sair. E isso também é em relacionamentos, né? Ter relacionamentos. Porque isso tudo, tanto as amizades quanto o relacionamento, implica em tempo, em energia. E eu sou um tipo de pessoa que eu descobri que eu não consigo dividir esse tempo e essa energia com duas coisas, sabe? Eu não consigo dar atenção num relacionamento e ficar focada totalmente em construir uma vida financeira, né? Então eu percebi que eu não consigo estar num relacionamento sem me dedicar a esse relacionamento. Porque assim, não tem como você estar com alguém que não queira 100% da sua atenção. Seja você estar através de uma conversa, né, do WhatsApp, seja pessoalmente. Porque muitas das vezes, dentro de um relacionamento, a outra pessoa não entende que o tempo que você tira para estudar, o tempo que você tira para aplicar tudo aquilo que você aprendeu, né, para sua construção financeira, é um tempo que você não pode estar dedicando a ela. Então isso acaba trazendo conflitos até dentro do relacionamento. Agora, quando você é solteira, quando você é solteiro, aí você ali tem um controle de tudo que você faz. Você tem o controle dos seus gastos, você tem o controle ali, você para dominar você próprio, entendeu? Mas quando você está num relacionamento, aí, né, tem aqueles gastos, né, que você acaba tendo com a outra pessoa. E muitas das vezes, se você se poupar disso dentro de um relacionamento, até mesmo você se sente culpado de não estar levando, né, a pessoa para um lugar legal, para curtir alguma coisa, porque você tá ali num processo e muitas das vezes essa pessoa que vai estar com você acaba não entendendo. E aí você acaba ali, né, soltando a mão desses gastos, dessas coisas que você faz e acaba sendo um gasto muito maior. E é por isso que eu escolhi, né, tirar um tempo para investir em mim mesmo, para investir em conhecimento, para investir numa construção que futuramente vai me permitir viver melhor, vai me permitir viver mais tranquila, né, digamos assim. Então, eu resolvi abrir mão temporariamente, né, de amizades, de relacionamento, justamente para usufruir disso depois, mas com o meu financeiro que me permite viver uma vida suficientemente bem, que me permita, né, aposentar a minha mãe, que me permita ajudar meus irmãos, que me permita ajudar as pessoas e que me permita viver de uma forma que eu não precise me preocupar com nada. Por isso que a gente tem que entender que a solidão ela é temporária. E é importante a gente tirar esse tempo para investir no nosso preparo, né, para o sucesso financeiro, para a gente se preparar para o sucesso financeiro, porque quando você recebe uma oportunidade que você não está preparado ou preparada para receber, você acaba perdendo aquela oportunidade, você não sabe como desenvolver ela, você acaba, sabe, deixando ela esvaiar assim pela sua mão. Então, por isso é importante ter esse preparo, né, para receber esse sucesso financeiro. Isso é um processo que você precisa passar, que você precisa aprender. São coisas que você não aprenderia se você não fizesse amizade com a solidão. E claro, né, que isso implica você tem os seus questionamentos, você tem as suas dúvidas, você pensa assim: será que vale a pena abrir mão de tanta coisa? Será que vale a pena abrir mão de tantos finais de semana sozinha, sozinho? Será que vale a pena você dizer não para uma vida comum? Você pode até dizer assim: ah, o dinheiro é para gastar mesmo, a gente só vive uma vez, a gente tem que aproveitar o agora, porque amanhã, né, você pode morrer. E você tá certo com tudo isso. Só que você tem que entender que tem um tempo para cada coisa. E você tá certo com tudo isso. Só que você tem que entender que tem um tempo certo para cada coisa. Tem uma frase que me disseram que eu carrego comigo até hoje e eu aplico ela sempre. Sempre quando eu penso
nessas coisas, né, de que se vale a pena ou não, eu lembro dessa frase que me disseram. Essa frase ela nunca fez tanto sentido pra mim. Eu não sei se vai fazer pra você, mas pra mim ela nunca fez tanto sentido, que é a seguinte frase, né? Primeiro as obrigações, depois a diversão. E a primeira vez que eu apliquei essa frase na minha vida foi lá na minha infância, que foi quando eu ficava o dia todo na rua brincando. E depois que essa pessoa me disse primeiro as obrigações, porque eu não lembro exatamente quem foi que me disse isso, mas quando ela me disse que primeiro as obrigações para depois a diversão, eu falei, eu vou aplicar isso. Eu pensei, né? Eu criança, pensei, vou aplicar isso. Vou primeiro arrumar a casa e depois eu vou pra rua brincar. E foi exatamente o que eu fiz. Arrumei a casa todinha, limpei o chão, lavei a louça, fiz tudo e fui pra rua brincar. E minha mãe deixou eu brincar o dia todinho. Eu só vim voltar pra casa só à noite. Então, quando eu voltei pra casa, eu me senti. Eu pensei, caramba, velho, que maravilha. Eu não precisei voltar pra casa depois de uma diversão, brincar na rua com os amigos, pra depois ter que arrumar a casa. Não, eu voltei pra casa, tomei um banho, jantei e fui dormir. Isso me deu um destartar assim, que eu falei, cara, isso é muito bom de se fazer. E também eu tive o contrário, né? De acontecer, de eu ir pra rua, brincar, 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 voltar e depois de ter se divertido, ter gastado minha energia toda, ter que olhar aquela bagunça da casa e saber que eu que ia ter que ter a responsabilidade de arrumar, porque senão eu apanhava, né? Hoje em dia tem pessoas que invertem isso, né? Muitas pessoas até mesmo inconscientemente, elas acabam invertendo isso. Então pensa como seria chato você sair para curtir um final de semana, você gastar com fast food, gastar com comida, você esbanjar, sair para um lugar assim, esbanjar, e depois você chegar em casa e nem conseguir colocar a cabeça no travesseiro direito de tanta preocupação, porque você tem dívidas, contas para pagar e você acabou deixando ali o momento falar mais alto, sabe? Você acabou a diversão viesse em primeiro lugar, né? Antes das obrigações. Agora imagina isso de uma forma diferente. Você aprendendo a administrar o seu dinheiro, você tendo o controle ali do que entra, do que sai, você aniquilando todas as suas dívidas, você não tendo dívida com seus parentes, com ninguém, nem empréstimo com banco, nada. Tudo zerado, você não tem dívidas. As suas contas todas em dias. Imagina esse cenário. E ali você tendo uma reserva de emergência, você tendo ali um dinheiro separado, né, para o seu lazer, um dinheiro separado para você viajar ou fazer algo que você tem muita vontade de fazer ou comprar. Imagina esse cenário só. E aí, depois que você fez essa organização toda, depois de você ter feito tudo isso, você poder usufruir disso, né? Poder tirar ali do dinheiro que você separou para o seu lazer, para sair, para curtir, para ir num restaurante bom, para ir num cinema, para ir em eventos ou comprar algo que você queria comprar, né? Ou alguma coisa aí, sei lá, que você queira muito. Imagina que tipo de sensação isso não causaria em você de não ter nenhuma dívida, nenhuma preocupação, ter ali tudo bonitinho e você poder usufruir de um dinheiro que não vai te fazer falta, não vai ter problema de você gastar ele, porque ele é justamente para esse meio, para esse fim. Então, de hoje em diante, você já aprende aí, primeiro as obrigações para depois a diversão. Mas assim, infelizmente, nem todo mundo compreende isso, sabe? Nem todo mundo entende isso. É por isso que você precisa ter essa solidão temporária, porque nem toda amizade, nem todo relacionamento vai entender isso da sua parte que você primeiro tá plantando para depois você colher. E é justamente aí que a solidão entra, porque ela te mantém no foco, ela te mantém no caminho que você precisa seguir. E claro, isso não significa que toda amizade atrapalhe. Muito, muito pelo contrário. Existem amigos que inspiram, que incentivam, faz você crescer. Tem amigos que vibram com a sua conquista. Tem amigos que querem trilhar o mesmo caminho que você está trilhando. E essas sim valem ouro. Agora, o problema são aquelas amizades que não conseguem ver você melhor que elas. Ela não consegue entender que vocês estão no mesmo barco,
mas que você decidiu sair do barquinho para ir para um navio. Eu não sei se essa colocação ficou muito legal, mas ela não consegue ver você saindo de uma situação que ela também tá. Entendeu? Ela quer que você fique ali, igual ou pior que ela. E o mesmo acontece com os relacionamentos, né? A mesma coisa acontece com o relacionamento também. Você namorar alguém que acredita nos seus princípios, namorar alguém que te incentiva, namorar alguém que quer crescer junto com você, quer construir, né, isso junto com você. Pode ser um dos melhores relacionamentos que você pode ter, cara. Sozinho você vai longe, mas juntos vocês vão mais longe ainda. Ter alguém para dividir com você esse fardo, sabe? É uma coisa assim que vai te fazer ir muito mais longe. E claro, se você não tem amizades, não tem relacionamento, você pode estar dividindo esse fardo com Jesus Cristo. Porque quando você tem Jesus no centro de tudo que você faz, quando você coloca Jesus no centro, né, de tudo que você faz, que você não deixa isso tudo só pela força dos seus braços, mas você tem a força ali que você busca dia após dia de Deus, você consegue ir muito longe, porque a solidão para a maioria é difícil de passar, porque nem todo mundo, né, consegue lidar com isso sozinho. Nem todo mundo consegue passar por isso, mesmo que temporariamente, sozinho. Então, cara, sabe, coloca Jesus no centro do que você está buscando. Claro, né, que Jesus Cristo só vai estar ali no centro, só vai estar ali te ajudando se você estiver de acordo, né, com o coração dele. Se nada que você estiver fazendo seja de uma forma desonesta, de uma forma ruim. Porque Deus, ele não vai estar no meio de coisa errada, ele não vai estar no meio de coisas desonestas. Então, quando você quer crescer, quando você entende que você precisa passar por um tempo de solidão e você divide esse fardo com Jesus Cristo, aí é muito mais fácil para você chegar do outro lado. E tem uma coisa que eu li lá em Provérbios, eu não me lembro o versículo, mas eu acho que é 16 por ali, 15 ou 16, e diz o seguinte: é Deus quem dá força para trabalhar e quem pode abençoar o fruto da nossa força. Então a gente tem que ter a humildade de reconhecer que a nossa força, que a nossa saúde, que a nossa disposição, tudo isso vem da parte de Deus. Porque se não fosse por isso, a gente não teria essa força para poder trabalhar, a gente não teria essa saúde para poder trabalhar. Então, nós não podemos esquecer e nem deixar de ser gratos a Deus por isso. Porque se você tem saúde, se você tem força, é porque Deus te deu para você poder correr atrás daquilo que você sonha, do que você acredita, né? Quer transformar a sua vida financeira, quer ter uma vida melhor para você, para os seus familiares e para quem você quiser ajudar. Por isso, cuide da sua alimentação, estude sobre finanças, sobre como você pode administrar o seu dinheiro, né? O que entra, o que sai, tem ali sua reserva de emergência, tem ali o seu dinheiro, né, reservado para um lazer ou para algo que você quer comprar num médio prazo. Não é porque você não tem amigos, não é porque você não tem um relacionamento que você não pode tirar um momento para curtir, para ter o seu lazer, de algo que vai te fazer bem, sabe? Naquele momento. E a solidão é uma escola onde você vai ter um tempo de crescimento, onde você vai aprender a se preparar para o sucesso financeiro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com a pessoa que está trilhando esse caminho da solidão também, que você conhece, sabe? E que muitas das vezes ela não está conseguindo lidar com essa solidão. E entender que a solidão é uma escola temporária, apenas isso. Se você gostou desse vídeo, se esse canal aqui faz sentido para você, já me segue, se inscreve aí no canal. E é isso. Eu vou ficando por aqui. E eu fui.